Olá, seja bem-vindo ao curso de FAQ da Universidade de Brasília. Vamos falar sobre a história dos computadores. Este é o primeiro vídeo desse semestre, então não tem nenhum pré-requisito para compreender seu conteúdo, mas será interessante porque você entenderá melhor como surgiram os computadores e seus componentes, que serão estudados durante o curso. Vamos classificar os computadores em 6 gerações. 0. Mecânicos. Primeira geração, a válvula. Segunda, a transistores. Terceira, de circuitos integrados. Quarta, computadores pessoais. E quinta, computadores de baixa potência e invisíveis. Relaxa, a gente vai explicar o que isso quer dizer já já. Um computador é uma máquina que recebe dados, faz operações e tem uma saída desses dados. Como essas operações consistem basicamente em contas, faz sentido que os primeiros computadores tenham sido desenvolvidos por matemáticos. O primeiro computador foi feito por Blaise Pascal em 1642, quando ele tinha apenas 19 anos. Ele o desenvolveu para ajudar seu pai, que coletava impostos na França. Essa máquina era inteiramente mecânica e tinha engrenagens e manivela. Ela podia fazer operações de soma e subtração. Em 1672, o matemático Leibniz fez outra máquina que também podia multiplicar e dividir. Ou seja, ele foi o primeiro a construir uma calculadora de 4 operações básicas. Em 1822, outro matemático, Babbage, criou a máquina diferencial. Esse dispositivo auxiliava na navegação. O interessante a seu respeito é que a saída de dados era feita de forma semelhante à que ocorre em CDs. Depois, ele criou outro dispositivo, a máquina analítica. O interessante dessa nova máquina é que ela era programável. Ele contratou Ada Lovelace para programá-la. Infelizmente, as ideias de Babbage estavam muito além do que era possível para a tecnologia de sua época. Ainda assim, os conceitos que ele desenvolveu são encontrados nas estruturas dos computadores modernos. Curiosidade: um jovem e brilhante doutor de Harvard baseou-se no trabalho de Babbage para criar uma máquina que o ajudasse a resolver inúmeros cálculos matemáticos, uma máquina chamada Mark I, usando relés. Mais tarde, o Dr. Aiken concluiu sua sucessora, Mark II, mas naquela época, os computadores baseados a relés já estavam obsoletos. A próxima geração de computadores iria contar com a tecnologia superior. Ela seria conhecida como a geração das válvulas. Durante a Segunda Guerra, os alemães se comunicavam através de mensagens que os britânicos conseguiam interceptar, mas essas mensagens eram codificadas em uma máquina chamada Enigma. Para decifrar as mensagens, era necessário muitos cálculos. Para isso, os britânicos construíram o Colossus. Quem ajudou a projetar a máquina foi o famoso matemático Alan Turing, em 1943. O governo britânico manteve o projeto secreto. Logo, não ajudou muito no desenvolvimento de outras máquinas, mas esse é considerado o primeiro computador digital do mundo. Também por conta da guerra, ocorreu um desenvolvimento nos Estados Unidos. O governo precisava de tabelas para testar o alcance das armas. Por isso, financiou o projeto de John Macaulay, em 1943, para criar o computador eletrônico, o ENIAC, Integrador e Computador Numérico Eletrônico, em inglês. Depois disso, von Neumann, que tinha trabalhado no ENIAC, resolveu fazer uma máquina. Projetou o que é conhecido hoje como máquina de von Neumann, que será estudada com mais detalhes nos próximos vídeos. Essa máquina era capaz de ter programas armazenados e a base de quase todos os computadores digitais. Utilizava aritmética binária e continha 5 partes: memória, unidade lógica aritmética, unidade de controle e equipamento de entrada e saída. Mais ou menos nessa época, o MIT estava construindo o Whirlwind One. Era projetado para controle em tempo real e levou à criação da memória de núcleo magnético, o que permitiu a invenção do primeiro microcomputador comercial. O transistor foi inventado na Bell Labs em 1948 e fez com que seus inventores ganhassem o Prêmio Nobel de Física. Essa nova tecnologia revolucionou os computadores e tornou-os movidos a válvulas obsoletos. Assim começou a terceira geração. O primeiro computador transistorizado foi feito no MIT. Ele se chamava TX0. Depois, eles produziram o TX2. Um dos engenheiros que trabalhou na sua construção fundou a empresa DEC, em 1957. 4 anos depois, construiu o PDP-1. Eles venderam dezenas de unidades e assim nasceu a indústria dos microcomputadores. Uma das inovações dele era a capacidade de plotar pontos na tela. Com isso, alguns alunos do MIT o programaram para jogar Space War, o primeiro videogame do mundo. Alguns anos mais tarde, a DEC lançou o PDP-8, bem mais barato e tinha uma grande inovação, o barramento. Você verá isso com mais detalhes em vídeos futuros, mas resumidamente, o barramento é um conjunto de fios paralelos usados para conectar os componentes de um computador. Enquanto isso, a IBM produzia duas máquinas, o 1401 para empresas e o 7094 para computação científica. Depois disso,
a CDC lançou o 6600, muito mais rápido que qualquer computador da época porque tinha um alto grau de paralelismo e uma série de computadores internos. Isso significava que a CPU só precisava processar números, deixando as outras atividades para esses computadores menores. Esse computador estava décadas à frente do seu tempo. Outro computador que se destaca nessa época é o B5000, porque diferente dos outros computadores, ele foi projetado com foco em programá-lo. A terceira geração começou em 1965, com a implementação de circuitos integrados. A invenção do CI de silício por Robert Nice permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip. Essa nova montagem possibilitou a construção de computadores menores e mais eficientes. Nessa época, a líder na área de computadores, a IBM, estava com grandes apuros. As suas duas máquinas de grande sucesso, a 7094 e a 1401, eram incompatíveis. Muitos de seus clientes, que possuíam ambas as máquinas, não gostavam nada de ter dois departamentos de programação em que um é totalmente diferente do outro. A IBM substituiu suas máquinas de sucesso por uma linha de um único produto, o System 360. Ele foi baseado em circuitos integrados e projetado para a computação científica e comercial. O 360 tinha vários modelos que, em teoria, eram compatíveis entre si. Na prática, um software escrito em um modelo mais potente poderia gerar problemas de memória em um mais fraco. Mesmo assim, o sucesso era grande. Ao passar dos anos, a maioria dos fabricantes de computadores tinha uma vasta família de máquinas comuns que abrangiam uma ampla faixa de preços e desempenhos. Outra grande inovação foi a multiprogramação, que permitiram vários programas na memória ao mesmo tempo. As séries subsequentes da IBM usavam a mesma arquitetura System 360. E o que você acha que aconteceu? O limite de memória se tornou mais um grande desafio para a empresa. Na década de 80, com o VLSI, integração em escala muito grande em inglês, foi possível colocar milhões de transistores em um único chip. Dessa forma, os computadores ficaram tão baratos e pequenos que começou a era dos computadores pessoais. Um computador que ficou muito popular nessa época foi o Apple e depois o Apple II, tornando a empresa forte no mercado quase da noite para o dia. Depois de ficar de bobeira por tanto tempo, a IBM resolveu jogar na Vera. Em 1981, lançou o IBM Personal Computer, com componentes de fácil acesso, e esse se tornou o maior campeão de vendas de toda a história dos computadores. Mas a IBM cometeu um grande vacilo. Em vez de deixar o projeto em segredo ou patentear, ela resolveu tornar público, inclusive todos os diagramas. A ideia era possibilitar a produção de placas de expansão para o PC, mas isso fez com que outras empresas pudessem construir clones de seu computador. A Apple lançou o Lisa, primeiro computador com interface gráfica. Foi um fracasso por conta do preço, mas seu sucessor, o Macintosh, foi um grande sucesso e criou muitos admiradores. Nessa época, foi construído o primeiro computador portátil, o Osborne One, pela Compaq. Ele pesava somente 11 kg. Tá certo, estava mais para arrastável que para portátil, e não fez grande sucesso. Mas depois disso, a mesma empresa fez seu clone do PC portátil, e aí sim fez grande sucesso. Assim, a Compaq se estabeleceu como líder nesse mercado. O IBM PC vinha com o MS-DOS, fornecido pela Microsoft. Ela, em parceria com a IBM, produziram o sistema operacional OS/2, que tinha uma interface semelhante à do Macintosh. Mas esse sistema não deu muito certo, e para a alegria da Microsoft, o Windows despontou como sistema favorito. Na década de 80 foi desenvolvida uma nova arquitetura, RISC, para substituir a complicada CISC. E na década de 90 começaram a aparecer as CPUs superescalares. Não se preocupe, você aprenderá esses conceitos em vídeos futuros. Na década de 80 também foi criada uma extraordinária técnica para desenvolvimento de CIs, a FPGA. Na quinta e última geração, podemos dizer que os computadores encolheram. Em 1989, a Grid System lançou o primeiro tablet, o GridPad. Em 1993, a Apple lançou o Newton. Apesar de o input com toque ser um problema para a época, esses modelos possibilitaram sua evolução para os PDAs, assistentes pessoais digitais, em inglês. Jeff Hawkins fundou a empresa chamada Palm e começou a produzir PDAs de baixo custo, fazendo com que eles ficassem bem populares. No início dos anos 90, a IBM resolveu juntar os celulares com os PDAs, criando assim o primeiro smartphone. Ele tinha tela sensível ao toque, as funcionalidades de um PGA e de um celular, e ainda tinha acesso a e-mails e a jogos. O que realmente chama a atenção nessa quinta geração são os computadores invisíveis. Esses computadores estão embutidos em diversos dispositivos, eletrodomésticos, relógios, carros e cartões. Eles estão revolucionando o modo de funcionamento de milhares de aparelhos. Uma característica deles é que normalmente seu software e hardware são desenvolvidos em conjunto, e provavelmente sua influência e impacto crescerá muito nos próximos anos.
Atenção, porque é hora da revisão. Neste vídeo você aprendeu sobre a história dos computadores, viu alguns marcos dessa história, você descobriu como surgiram algumas estruturas e arquiteturas e em qual contexto histórico isso aconteceu. Mais adiante no curso, você conhecerá mais sobre os assuntos citados aqui e se tornará um expert no assunto. Se você achou que foi muito assunto e acabou não decorando tudo, relaxe. O aprendizado vem com a repetição. Enquanto não manjados Paranauê, assista o vídeo de novo. Até a próxima!